Oi, pessoal, boa tarde. Tudo bem com vocês? Vamos ver se alguém entra para dar um oi, para assistir a nossa live. Eu acho que a live de hoje vai ser super interessante. Ai, Emiló, oh, que alegria, gente. Giovana, doutora Eliane. Não, muito obrigada, Gabriel. Muito obrigada mesmo, viu? Dá um oi para mim. Oi, pessoal, boa tarde. Tudo bem com vocês? A live de hoje vai ser super especial, acredito que hoje vai dar certo, né, com a professora Lorena Nascimento. Ela vai falar do direito administrativo dentro da Polícia Militar. Ai, que legal, daqui a pouco tem, né, live da Emiló? Eu vou assistir também. Aqui dura pouquinho, daqui a pouco tô lá na Emiló também para dar um oi para vocês. Tudo bem, Daniel? A Lúbia? Tudo bom com vocês? Vamos esperar a professora Lorena entrar. Ela vai falar de direito administrativo pra gente. Ela é mestre em direito público, né? E ela trabalha com a Polícia Militar, ela advoga na área da Polícia Militar. É muito legal. Uma área bastante interessante, uma área pouco explorada, né? Pouquíssimo explorada. E eu acho que tem grande chance de crescimento profissional dentro da Polícia Militar como advogada. Obrigada, viu, Emiló? Nossa, é uma honra ter vocês aqui na live, né? Vocês sabem a admiração que eu tenho pela Emiló, né? O tanto que eu gosto. A professora Lorena já entrou, está acenando aqui. Olha que bacana. Vamos autorizar a Lorena entrar. Vamos ver. Ver se vai dar certo, né, Lorena? Ontem a internet estava péssima. Mas hoje, se Deus quiser, vai dar certo. Vamos ver. Te adicionei, Lorena. Morgana, boa tarde. Aguardando a professora Lorena entrar. Olá, Oba! tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo Ai, jóia. oh, que bom que você conseguiu entrar. Ontem a internet estava impossível. Não sei se você É, fez tem hora alguma que a coisa online. tecnologia é boa, mas tem hora que ela passa umas raivas na gente, né? Tem. E agora, né, com a pandemia, todo mundo quer usar a internet, tem que usar a internet de todo jeito, né? Não tem nem como. Mas, ô É Lorena, isso mesmo. obrigada por você ter aceitado o convite, que alegria, né? Nós fomos colegas Alegria no é toda minha. mestrado, na pós-graduação. Exatamente. Aí eu já tem gente entrando, a Tamara, que é minha aluna também, já tem o Daniel, tem a Lúbia, já tem a Emilói assistindo a nossa live, né, pessoal? E eu gostaria de agradecer a Lorena pelo convite, né? Eu fico muito feliz de você estar aqui, estar próxima da gente, Eu né? que agradeço. Muito feliz mesmo. A Lorena vai falar hoje para a gente do direito administrativo na Justiça Militar, né? É Isso, um tema bastante legal, é um tema muito específico, né, Lorena? Falei que você é com expert, certeza. né? Advoga na Eu acho polícia. que é, eu acho que o direito administrativo na Justiça Militar é uma chance, né? Toda chance que alguém me chama para falar de alguma coisa, eu falo, posso falar de direito administrativo na Justiça Militar? Porque a gente não vê essa Não, matéria em lugar nenhum. Não existe essa matéria na faculdade. não. São pouquíssimos as pós-graduações que a gente tem que trata de direito militar e pouquíssimas tratam do direito administrativo, porque a maioria foca no direito penal militar, né? Verdade. Então, o direito administrativo militar, além de ser muito específico, né, as legislações, as resoluções, decretos, etc., são muito específicos, o aluno de direito e o bacharel em direito, em regra, ele nunca ouviu falar É disso, né? verdade. Aham.
Verdade. né? Então, eu acho interessante a gente tentar disseminar, porque a gente tem pouquíssimas ah, espaços, né, de conversa sobre o tema e a gente tem muita especulação, porque as pessoas não conhecem e aí começa a falar, porque a justiça militar é uma justiça de exceção, uma justiça criada na ditadura militar, é uma justiça corporativista e as pessoas vão falando coisas que não são verdade. Então, eu acho que eu agradeço, né, o convite, a possibilidade de falar disso, e eu acho que cada espaço que a gente tiver, que a gente puder tratar do tema e dar conhecimento mesmo do que é a justiça militar, eu acho que é sempre proveitoso, Verdade. né? Deixa eu apresentar a Lorena aqui, pessoal, para vocês. A Lorena é mestre em Direito Público pela PUC Minas, ela é especialista em Direito Administrativo e Direito Constitucional, bacharel em Direito pela UFMG, professora universitária, ela é vice-presidente da Comissão de Direito Militar da OAB Minas Gerais, ela é professora também de pós-graduação, inclusive foi da pós da Universo, né, em métodos de solução de conflito. Ela é advogada e sócia do escritório DGGR Advogados desde 2011. Não é isso? É Lorena, isso. palavras todas suas. Dá uma aula para a gente de direito militar, que vai ser, eu tenho certeza, um aprendizado aqui para todo mundo. Obrigada. Então, eu vou iniciar agradecendo demais a Michele, né, o espaço que ela abriu aqui para nós no canal delas, né, das amigas. A Michele foi uma amiga que o mestrado me deu, então eu só tenho a agradecer esse convite, né, essa chance aí da gente estar falando um pouquinho. E eu vou iniciando, né, eu já comecei falando da questão da justiça militar, que realmente as pessoas elas conhecem muito pouco a justiça militar. Então, hoje a gente se propôs a falar sobre o direito administrativo na justiça militar. Então, o primeiro passo é entender que a justiça militar, ela tem dois vieses, né? Ela tem duas diretrizes. A primeira delas é criminal. É a parte tratada pelo Código Penal Militar e o Código de Processo Penal Militar. Essa temática entra no direito criminal. Nós hoje vamos tratar do outro viés da justiça, da outra competência da justiça militar, que é a competência administrativa. O que seria a competência administrativa dentro da justiça militar? Toda vez que um militar precisa ingressar na justiça, ele vai entrar na justiça militar? Aí, como diria meu professor, né? Eu acho que você teve aula com ele também, Michele, não tenho certeza, o Álvaro. Você teve aula com ele? Não. O Álvaro tem mania, ele foi meu orientador, né? A gente acaba pegando as coisas do orientador. O Álvaro, ele fala assim, nanani, nani, nanão. Então, quer dizer, todas as vezes que o militar vai entrar na justiça, ele entra na justiça militar, ele tem uma justiça só para ele? Não. O militar, quando ele está tratando da vida civil dele, suponhamos, uma ação contra a telefonia, uma empresa de telefonia, uma ação contra uma empresa, uma companhia aérea, divórcio, sucessões, qualquer questão que não seja relacionada aos crimes militares e ao direito disciplinar militar, ele vai entrar na justiça comum. Inclusive nas causas que ele, como funcionário, como servidor público, né? Que ele o militar é um servidor público. Nas causas em que ele, como servidor público, for atuar contra o Estado, que não sejam relacionadas à disciplina, ele vai entrar na justiça comum, seriam as varas de fazenda comum normal. Então, ele quer promoção, ele quer entrar com uma ação para rever o valor que ele está ganhando, ele quer receber férias-prêmio, ele quer aposentar. Vara comum, vara de fazenda, como qualquer profissional da saúde, qualquer professor, um policial civil lá.
Então, a competência da Justiça Militar, ela é trazida pelo artigo 125, parágrafo 4º da Constituição. E é a ele que a gente tem que se ater. Esse artigo vai me falar que a competência da Justiça Militar dos estados, porque eu tenho a Justiça Militar Federal, vai me falar que a competência julgar os militares dos estados nos crimes definidos na lei, Código Penal Militar, Código de Processo Penal Militar, e as ações judiciais contra atos disciplinares militares. E é aí, nesse ponto, atos disciplinares militares, que vai entrar a questão do direito administrativo na Justiça Militar. Então, o direito administrativo na Justiça Militar, ele é totalmente ligado aos atos disciplinares. Ou seja, quando um militar... Se eu estiver falando muito rápido, você me fala, viu? Porque eu ligo tá ótimo. tudo. Vamos lá. Quando o militar comete um ato de indisciplina, ele vai ter uma apuração prévia administrativa e aí ele pode sofrer uma punição disciplinar. Se ele discordar dessa punição disciplinar, aí ele vai entrar na Justiça Militar, tentando anular essa punição que ele tomou. Então, a competência administrativa dentro da Justiça Militar, a gente diz que ela é residual. Por quê? Porque toda competência, todas as vezes que o militar precisar ingressar em juízo, em regra, ele vai entrar na Justiça Comum. Apenas quando ele estiver tentando anular algum ato de punição que ele tomou, ele vai entrar na Justiça Militar. Então, beleza, já entendemos quando que o militar vai para a Justiça Militar. Eu tenho, especificamente, 4 ações administrativas que eu entro dentro da Justiça Militar. Então, quando o militar ele vai tentar anular a punição, ele tem 4 ações que ele vai poder entrar. A primeira delas é a ação de anulação de punição. Como que ela funciona? O militar do estado de Minas Gerais ou de qualquer estado, mas vamos tratar do estado de Minas Gerais. Ele tem o Código de Ética e Disciplina Militar, que é a Lei 14.310 de 2002. Ela traz nos artigos 13, 14 e 15 quais são os atos que o militar, caso cometa, ele está incorrendo em um ato de indisciplina. Ok. O militar cometeu um dos atos ali previstos, nos artigos 13, 14 ou 15 do Código de Ética. Abre-se contra ele um procedimento apuratório. Em regra, eu tenho 2 procedimentos apuratórios. A sindicância disciplinar e o processo administrativo disciplinar. Ok. Quando eu tenho fatos, quando o militar, ele em tese, né, porque é um fato que ainda está em apuração, em tese, comete um ato de indisciplina mais leve, vai se abrir uma sindicância para apurar esse ato. Então, geralmente, as punições médias e leves, eu vou abrir sindicância apuratória. Dessa sindicância, eu posso ter aplicação de penalidades. Né? Ao final, ele realmente cometeu o ato. Eu tenho aplicação de penalidades. Quais penalidades estão previstas no nosso Código de Ética Militar? Advertência, repreensão, prestação de serviço, suspensão. Ou demissão e reforma compulsória. Esquece a demissão e a reforma compulsória por enquanto, porque essas penalidades são as penalidades mais gravosas dentro do serviço público e para eu aplicar elas, eu preciso abrir um PAD, né, que é um processo administrativo disciplinar. Ele é mais robusto do que a sindicância. Ok. Eu tive, então, a abertura de uma sindicância para apurar uma penalidade, para apurar um fato, e eu posso ter aplicação de uma punição, como eu falei para vocês, entre essas 4 punições: advertência, repreensão, prestação de serviço ou suspensão. Suponhamos que o militar cometeu um ato
e ele é punido com uma pena de suspensão. Se ele discordar dessa aplicação dessa pena de suspensão, ele pode ir ao judiciário. Artigo 5º, inciso 35 da Constituição, né? Qualquer lesão, ameaça, lesão a direito, poderá ser levada ao Poder Judiciário. E aí, neste caso, ele vai acionar a Justiça Militar. Por quê? Porque ele está sendo contrário, ele não concorda com uma punição disciplinar que ele recebeu. Então, competência da Justiça Militar. Aí ele não concorda, eu tenho que entrar na Justiça Militar, eu vou entrar com a primeira das ações que a gente está tratando, que é a ação de anulação de punição. Então, toda vez que o militar tomou uma punição diferente da demissão, eu vou entrar com uma ação de anulação de punição. E aí o Poder Judiciário, dentro das possibilidades dele, né? Porque a gente tem entendimento de que pode rever o mérito administrativo, a gente tem entendimento de que não pode rever o mérito administrativo. De toda forma, o Judiciário, dentro do que ele entende ser possível avaliar, ele vai analisar as formalidades da sindicância, vai ver se aquela punição era cabível ou não, e vai analisar essa possibilidade. Então, eu dou o nome de ação de anulação de punição, porque o meu objeto da ação, meu objetivo, é anular aquela punição. Então, no caso, por exemplo, do exemplo que eu dei, um militar que toma uma punição de suspensão, o que eu quero com essa ação é anular a pena de suspensão dele. Ok? E aí eu tenho os casos mais gravosos. Os casos mais gravosos, eu tenho além das 4 punições que eu falei para vocês, que cabe a ação de anulação de punição, eu tenho a punição de demissão, lembrando que no direito administrativo, demissão é pena, é diferente de um trabalhador comum, né? Que a gente pede demissão, um servidor público nunca vai pedir demissão, ele pede exoneração. O termo correto para quando alguém quer sair do serviço público é exoneração. A demissão, ela só é cabível quando é uma pena, né? A demissão no serviço público é penalidade. Então, o militar, quando ele comete um ato tido como mais gravoso, principalmente o que está previsto no artigo 3, inciso 3 do Código de Ética, que fala cometer ato atentatório à honra pessoal e decoro da classe, quando o militar comete algum ato atentatório à honra pessoal e decoro da classe, que foi, inclusive, o meu tema do mestrado, né, Michele? Eu acho que a gente já até tinha conversado sobre isso, que eu critico muito a redação desse artigo, porque o que é ato atentatório à honra pessoal e decoro da classe, né? Conceito jurídico indeterminado, difícil da gente saber. Né? Muito aberto, né? Pode ser qualquer coisa. O tipo. Pode ser qualquer coisa. E aí, inclusive, no meu mestrado, eu demonstrei casos que tiveram um fato gerador, né? Idêntico. E para um foi aberto sindicância, para outro foi aberto PAD, um foi demitido, o outro não foi demitido. Enfim, é totalmente subjetivo, né? Mas, enfim, a redação continua essa, em que pese as nossas críticas, né? Minha, de várias pessoas pesquisadoras da área. A redação é essa: cometer ato atentatório à honra pessoal e decoro da classe. Quando o militar comete um ato que os superiores hierárquicos entendem como atentatório à honra pessoal e decoro da classe, ao invés de abrir sindicância, eu abro o PAD, que é o processo administrativo disciplinar. O que é? A Harlan está falando aqui. Muito aberto, né? Impossível, né? Da gente conseguir. É porque a figura tá bem pequenininha. Tá. Eu sou meio míope, viu, gente? Eu não consigo ler direito. Eu fui aluno do Universo, é Harlan? O Harlan, ok. Muito aberto, né? Um absurdo esse artigo. Mas, enfim, eu vou abrir um PAD, Processo Administrativo Disciplinar. Qual que é a diferença dele para sindicância? Ao invés de ter um sindicante, eu tenho uma comissão. Eu tenho uma formalidade muito maior no PAD do que na sindicância. Por quê?
Porque para aplicar a pena de demissão ou de reforma compulsória, eu preciso de um PAD. Eu não posso aplicar essas penas mais gravosas depois de uma sindicância. Então, se da sindicância eles entenderem que a transgressão foi efetivamente muito grave, eles abrem um PAD. Então, do PAD, eu tenho a possibilidade de aplicação da pena de demissão ou de reforma compulsória. Dessas penalidades, eu posso entrar no judiciário para rever ela? Também posso. E aí, eu vou entrar na justiça militar, e aí, ao invés de eu chamar de ação de anulação de punição, eu vou entrar com uma ação reintegratória. Por quê? Porque aquele militar, ele foi demitido. Ele deixou de fazer parte da polícia militar ou do bombeiro militar. Então, eu quero reintegrá-lo às fileiras da corporação, como a gente diz. Eu quero trazer ele de volta para a corporação. Então, eu dou o nome de ação reintegratória. Você queria falar alguma coisa, Michele? Eu achei estranho a ação reintegratória, mas é bastante legal, A gente nunca ouve falar. O nome é uma ação que você nunca ouviu falar, provavelmente. Nunca ouvi falar. Né? É extremamente típica, né? Extremamente característica da justiça militar. O caso Sérgio Moro, aqui a Tamara está falando que saiu como demissão. O correto seria exoneração, porque ele pediu, né? Então, o correto dele seria, ele pediu exoneração do cargo público, dele de ministro, no caso, né? Foi a pedido, não foi uma punição. Não se abriu um procedimento apuratório contra ele para ver se ele cometeu uma transgressão e daí demiti-lo, né? A demissão, então, no serviço público é sempre pena, tá? Então, toda vez que vocês tratarem de direito administrativo, é errado aplicar o termo demissão quando é a pedido, quando ele não é uma pena. É exoneração. Okay? Excelente. Exoneração. Então, eu tenho essas duas primeiras ações, a anulação de punição e a ação reintegratória. A mídia erra sempre, né? Pois é. Eu tenho essas duas ações básicas na justiça militar. E eu falo que 95%, talvez, eu não tenho esse estudo, mas a justiça militar no âmbito administrativo, ela gira em torno dessas duas ações. A anulação de punição, qualquer uma das punições diversas da demissão e da reforma compulsória, ou reintegração do militar. Agora, eu vou falar de duas ações para vocês que eu tenho certeza que quem não é militar ou quem não advoga na justiça militar nunca ouviu falar. Que é o processo de perda de posto e da patente para o oficial e o processo de perda da graduação para o praça. Então, são duas ações, elas têm previsão constitucional. Todas as vezes que eu vou falar delas, as pessoas falam, mas eu já li a Constituição e nunca ouvi falar disso. Ouvi falar isso. Não é? E elas têm previsão constitucional, mas elas só se aplicam dentro da justiça militar. Então, é por isso que quem realmente não advoga nessa área, como eu estou há quase 10 anos, né? Só na justiça militar, realmente não tem esse conhecimento. Então, vamos falar do processo de perda de posto da patente. O processo de perda de posto da patente, ele só se aplica ao oficial. Ele é previsto no artigo 142, parágrafo 3º, inciso 6 da Constituição. O artigo fala assim, eu vou pedir licença para ler ele para vocês. O artigo fala assim, o oficial, então eu falei que essa ação só se aplica ao oficial, só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão de tribunal militar. Ou seja, para o oficial, a partir do momento que um civil faz o concurso e entra na polícia militar ou no bombeiro militar como oficial, né? Lembrando que o oficial é o quê? Tenente, capitão, major, tenente, coronel, coronel. São essas as patentes que eu tenho de oficiais.
Se ele entrou no CFO, curso de formação de oficiais, ele sai do CFO como tenente. A partir do momento que ele é militar tenente, ele só perde o posto e a patente dele, de tenente, ou se ele já tiver evoluído na carreira, capitão, major, etc., através de decisão do tribunal. Diferentemente das praças, né? Quem são as praças? Soldado, cabo, sargento, subtenente. As praças sofrem o PAD, cometeu uma transgressão, ato atentatório à honra pessoal e decoro da classe. A praça sofre uma punição, comete um ato, em tese, atentatório à honra pessoal e decoro da classe, tem um PAD que corre contra eles, né? A gente acabou de falar, processo administrativo disciplinar, e ao final ele pode ter uma pena de demissão contra ele. Tanto que a gente viu que ele vai entrar com uma ação reintegratória. O oficial é diferente, porque a Constituição, eu acabei de ler o artigo para vocês, fala que ele só será, só perde o posto e a patente dele através de decisão do Tribunal Militar. Então, eu tenho um processo que ele corre, ele tem, a gente chama de dupla medida, né? Ele corre primeiro administrativamente. Eu vou abrir um PAD e vou apurar. Se ao final desse processo administrativo disciplinar entender que esse oficial efetivamente cometeu um ato atentatório à honra pessoal e decoro da classe, o comandante-geral não tem autoridade de demitir o oficial, por força da Constituição. Então, se depois de apurada toda a fase administrativa, o oficial ainda for considerado que ele cometeu ato atentatório à honra pessoal e decoro da classe, o comandante-geral envia esse procedimento para o Tribunal Militar. E aí que abre-se esse processo que eu falei para vocês, que eu acho que quase ninguém ouviu falar dele, que é o processo de perda de posto da patente. Então, ele é híbrido. Né? A palavra que eu queria falar aquela hora é essa. Híbrido. Por quê? Porque ele começa no âmbito administrativo. Esse processo é na Justiça Militar. Não na Justiça Militar. Não. A competência é da Justiça Militar. Por força do artigo 142, parágrafo 3º, inciso 6. Só por decisão do Tribunal Militar, o oficial perde a patente dele. Então, todas as vezes que a gente ouvir no jornal ou alguma notícia que um oficial de alguma das forças militares estaduais, tanto bombeiro quanto polícia, está sofrendo um procedimento que ele pode ser demitido, a gente pode pensar que ele é um processo híbrido. Se ele ainda está na fase administrativa, ele está no inicinho. Então, ele está correndo dentro da polícia naquela apuração interna da polícia do bombeiro. Agora, se depois dessa apuração ainda persistir a questão de que ele cometeu ou não o ato atentatório à honra pessoal, ou decoro da classe, este processo vai ser enviado para a Justiça Militar. Por quê? Só os juízes militares têm força de retirar a patente de um oficial. Entendeu? Então, é isso que a gente chama de processo híbrido. Ele tem algumas nuances que é interessante a gente falar, que, por exemplo, o STF, por exemplo, não aceita recurso extraordinário. É um processo que vai para a justiça, mas ele é um processo híbrido. Então, o STF entende que ele se esgota no Tribunal Militar. Porque das decisões de um processo comum da Justiça Militar, cabe recurso extraordinário e recurso especial. STJ e STF. No processo de perda de posto da patente ou no processo de perda da graduação, que nós vamos ver daqui a pouco, não cabe recurso extraordinário. Por quê? Porque o STF entende que a natureza dele é administrativa. Materialmente, ele é administrativo, em que pese a solução final
ser dada por um tribunal, que é um órgão do judiciário, ele é materialmente administrativo. Ou seja, a Tribunal Militar seria a segunda instância da Justiça Militar, exatamente. Minas, São Paulo e Rio Grande do Sul são os únicos 3 estados do Brasil que têm tribunal militar. Olha que né? legal. A Justiça Militar de primeira instância, todos os estados têm, né? Que são as auditorias militares. Tirando São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul, essas auditorias, elas são órgãos dentro do Poder Judiciário Comum. Existe uma auditoria militar que só vai julgar os casos militares, né, por força da Constituição, mas elas estão dentro da estrutura de um fórum, enfim, integram a Justiça Comum. Em Minas, Rio Grande do Sul e São Paulo, a gente teve a constituição dos tribunais de justiça militares. Então, é uma previsão que existe na Constituição, o Estado, se quiser, pode instituir uma subdivisão dentro do Poder Judiciário, e nesses estados, que eu falei, como Minas Gerais, como eu tenho um Tribunal de Justiça Militar, quando eu preciso recorrer de uma ação, eu não vou para o TJ comum. Eu tenho os juízes militares, eu não chamo de desembargador, tá? Na Justiça Militar, por força do regimento deles, é errado falar desembargador militar. Eles são tratados por juízes também, mesmo compondo o tribunal militar. Ok? Então, quando eu tenho esse julgado da perda de posto e da patente na Justiça Militar, no Tribunal de Justiça Militar, dessa decisão não cabe recurso extraordinário. Então, é mais uma nuance, né, Michele? É mais uma questão bem específica. Dessa decisão só cabe embargos. Então, da decisão que decidiu é ótimo, né? A decisão do tribunal que fala sobre a perda de posto e da patente, eu só tenho um recurso cabível, que é o recurso de embargos. E ele é distribuído para um outro relator. Os embargos, você fala então, de divergência, não? Embargos de declaração? Não, é embargos. Só chama embargos. Nem embargos de declaração. Da polícia, da própria polícia. Isso. Embargos. Não concordei, eu vou fazer um recurso de embargos. E esse recurso, ao invés do embargo que a gente está acostumado, que devolve a questão para elucidar uma obscuridade, uma contradição, o próprio relator vai rever, ele é distribuído para outro relator. Né? Então, é um embargo totalmente diferente do que a gente está acostumado. Mas é isso. E outra ação extremamente parecida com essa que eu falei é o processo de perda da graduação. Por quê? O processo de perda do posto e da patente é para os oficiais. O processo de perda da graduação se aplica aos praças. São soldados, cabos, sargentos e subtenentes. Mas a fundamentação de existência dessa ação é diferente. Por quê? Diferentemente do oficial, eu não preciso submeter eles para perder a graduação. Eu falei para vocês, né? Eles podem ser demitidos diretamente pelo comandante-geral. O processo de perda de posto, o processo de perda da graduação dos praças, ele se aplica por força de outro artigo constitucional, que é o artigo 125, parágrafo 4º da Constituição, que fala o seguinte: compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar militares dos estados nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto da patente dos oficiais e da graduação dos praças. A ação de perda da graduação dos praças, ela se fundamenta no seguinte: quando um militar ele sofre uma pena criminal, quando o militar está sendo processado criminalmente, seja na justiça comum, seja na justiça militar, e ele tem uma pena criminal superior a 2 anos, tanto faz, tá? Se é na justiça comum ou na justiça militar.
O Ministério Público, já transitado em julgado, né? Importante falar, então, é uma pena que não tem mais, não é mais recorrível, ela já transitou em julgado. O Ministério Público pode oferecer essa ação de perda da graduação. Então, o Ministério Público pode. O Rodrigo aí dando um oi pra gente. O Rodrigo foi meu estagiário, sabe tudo isso que eu tô falando aqui. O Rodrigo Hoje ele é professor lá. Essa rara. Foi seu aluno. E hoje ele tá dando aula, né? Lá no Universo, não tá? Ele tá dando vários cursos, né, Rodrigo? Curso de extensão. Pois Rodrigo é ótimo. Rodrigo brilha, né? Tem umas pessoas assim que a gente tem orgulho de fazer parte da formação. É verdade. Tem um aluno ali também que falou: oi, Michele, é o Plínio também, excelente, mas o Plínio quer Ministério Público. Maravilhoso. Ótimo. O Plínio vai ter que estudar isso, então, porque cai direito militar, né? Tá vendo, Plínio? Então vai ter que estudar isso, Plínio. Precisando, nós estamos à disposição. Então, o processo de perda da graduação, Rodrigo, o processo de perda da graduação, ele tem origem dessa forma. Por quê? Ele é como se fosse uma pena acessória, né, do direito da parte criminal. Mas ele não é uma pena acessória porque eu tenho uma nova apuração. Por quê? Porque a partir do momento que foi distribuída essa ação, a Justiça Militar pode entender que, em que pese ele ter cometido um crime, porque aí eu falo que cometeu um crime, porque já é transitado em julgado, né? Não é mais em tese. Ele cometeu um crime com uma pena combinada há mais de 2 anos, em que pese a gravidade do fato, né? Uma pena maior que 2 anos é um fato mais gravoso, em que pese ele vai analisar a ficha funcional do militar, como ele é, e etc. O tribunal pode entender por não fazê-lo perder a graduação. Então, esse processo de perda da graduação, ele funciona dessa forma. Quando o praça sofreu uma pena maior que 2 anos criminal, o Ministério Público oferece esse processo na Justiça Criminal, na Justiça Militar, para que a Justiça Militar apure se ele tem capacidade de continuar nas fileiras da corporação ou não. Se entenderem que ele tem capacidade de continuar nas fileiras da corporação, ele vai cumprir a pena dele, depois ele volta à ativa. Pode voltar ativo, então. Pode voltar? Se não houver provimento da ação de perda da graduação, ele continua com a graduação dele. Né? Ele vai cumprir a pena. E a gente está acostumado com a rigidez da polícia militar, né? Então a gente imagina que a justiça militar também é muito rígida. Costuma ter muito êxito essas ações, por exemplo, no caso de uma demissão, né? Que você vê que a demissão ela foi feita de forma irregular, vamos falar assim, né? Que ele não precisava ser demitido, né? Por exemplo, naquele conceito que você falou, né? Que é um conceito muito amplo, que a gente não sabe definir exatamente, e a demissão é justamente baseada nisso. Tem-se muito êxito dessas ações da Polícia Militar, está revendo isso e revertendo essa situação ou não? Eu vou te falar que assim, eu não tenho estudos empíricos para te falar em termos de números, né? Para falar, olha, o nível de êxito e tal. Eu posso falar da minha prática, porque eu sou advogada do direito administrativo militar e minha especialidade é PAD, processo administrativo disciplinar e, consequentemente, as ações reintegratórias. Então, é uma coisa que eu falo para todo mundo que tem-se em mente que a justiça militar é corporativista, porque ela é formada por militares, né? Então, no tribunal, eu tenho não só os juízes togados, que são concursados e chegam no tribunal, eu tenho o 5º constitucional, eu tenho o 5º da OAB, eu tenho o 5º do Ministério Público, normalmente. Mas eu tenho os juízes de carreira. Então, o Tribunal Militar ele não é formado só de juízes de carreira, ele é formado também por militares de carreira. Né? Então, os coronéis, eu tenho os coronéis que são juízes militares no Tribunal Militar.
E tem-se esse entendimento, muitas vezes fala, foi para a justiça militar, não vai dar nada. E pelo contrário, a minha percepção é que a justiça militar ela é mais rígida do que a justiça comum, tá? Então, muitas vezes, quando a gente tem algum tipo de abertura, por exemplo, eu vou discutir a reforma de um militar, e eu tenho duas possibilidades. Eu tenho a possibilidade de discutir a reforma dele, porque ele sofreu a pena de reforma, mas ele também é doente, eu tenho essa possibilidade de discutir essa reforma na justiça comum, através da doença. Uhum. Eu geralmente opto por ir para a justiça comum, porque eu acho a justiça militar mais rígida do que a justiça comum. Uhum. Então, assim, minha percepção é que não só a rigidez de hierarquia e disciplina que eles têm na ativa, a justiça militar ela segue isso também, tá, Michelle? Então, o que eu sinto é que ela é uma justiça extremamente célere, então é dificílimo a gente ter um processo que ganha na justiça militar por causa de prescrição, por exemplo, que a gente costuma ter essa possibilidade na justiça comum, né? Que a nossa justiça comum é extremamente lenta. Então, a justiça militar ela é muito mais célere para apreciar e ela é bem rígida. Então, a minha percepção pessoal é de que a justiça militar ela é assim, ela segue essa questão da hierarquia e disciplina ali bem, bem mais com afinco do que a justiça comum. Eu imaginei mesmo. Imaginei mesmo. Então é isso, Michelle. Assim, eu passei Você pediu para eu falar mais rapidinho, né? Em meia horinha aí, eu acho que a gente conseguiu manter Nossa, mais ou menos maravilhoso. isso. Foi uma aula, muita coisa que eu não sabia. Aliás, eu quase não sei de nada da Polícia Militar. Eu dei Muito aula dentro da Polícia específico, né? Militar, mas Muito foi penal específico comum. mesmo. É muito específico, né? Eu não sei se alguém gostaria de fazer perguntas, né? Mas eu vou Estamos fazer. abertas. Eu vou fazer. Eu tenho, você também dando aula, você deve perceber isso. Alunos da graduação de Direito, por exemplo, uma sala de Direito, na Universo, por exemplo, 40% da sala é policial militar. Né? 40%. É mesmo? É. Eu tenho muitos alunos militares, mas não chega nesse percentual aí, não. São muitos militares, né? E muitos, por ter convivência com eles, né, têm a vontade dessa advocacia militar. Se você tivesse, por exemplo, diante de um, por exemplo, o Plínio entrou aí, né? O Plínio é um excelente aluno, ele fez estágio no MP, ele quer ser promotor de justiça, mas ele falou que está aberto, né, a qualquer outra coisa, né, que lhe puxe ali, lhe dê interesse. Por exemplo, se ele estivesse diante de um aluno que acabou de formar e perguntasse para você como que é a advocacia na justiça militar, o que você falaria? Olha lá, o Digão está falando. Olha, Fala sobre a revisional da perda de graduação, por favor. Rodrigo. Fala da revisional da perda de graduação, se há possibilidade de uma revisão criminal provida e não reintegração. Eu não entendi a pergunta direito, Rodrigo. Você quer saber? Eu vou falar da advocacia, tenta reformular a pergunta aí para eu entender. Revisional de perda da graduação. Reformula aí e a gente fala. Vou falar da advocacia militar primeiro. Todas as minhas aulas, eu hoje em dia dou aula na Estácio, todas as minhas aulas eu começo falando sobre advocacia no âmbito militar. Por quê? Como eu comecei aqui falando, ninguém tem essa matéria. Não, que pedir desculpa, Rodrigo, tá doido? É porque a professora tá meio maluca, não entendeu direito. Mas eu vou entender. A pandemia tá deixando a gente, Rodrigo. Tá, não tá fácil, né, Michelle? Ser professor na pandemia não tá fácil. Não. Mas vamos lá. Eu começo falando da advocacia. Por quê? A gente não tem essa matéria na faculdade. Né? Então, ninguém sabe direito militar por ser bacharel em direito. Todo mundo que mexe, que atua com direito militar, ou aprendeu porque estagiou no escritório, ou é ex-militar da ativa. Né? Então, o militar, ele hoje em dia, ele aposenta cedo, né? Razoavelmente cedo, com 30 anos de serviço, ele é obrigado a sair, que é a expulsória,
que a gente chama. Então, vamos pensar um militar que entrou aí com 24, 25 anos, né? Já depois de formado em Direito, como oficial. Ele, com 55 anos, ele está saindo, É né? muito Então, novo, é. 55 anos, a pessoa está no auge da produtividade dela. É. Então, a maioria absoluta dos advogados que a gente tem atuando nessa área militar é formada de militares reformados, que estão na reserva ou na reforma. Então, para os alunos de direito, eu vos digo, é um nicho de mercado, a gente precisa de profissionais capacitados, qualificados nessa área. São poucos os advogados que atuam efetivamente nessa área. E eu digo basicamente o seguinte: mas a minha possibilidade de atuação é menor, porque eu estou restrito ao número de policiais militares que o Estado tem. Ok, por exemplo, eu atuo com direito administrativo militar, eu também atuo com a parte previdenciária, relativa ao IPSM, Instituto de Previdência dos Servidores Militares de Minas Gerais. Então, eu vou pegar, por exemplo, os pensionistas também. Ok, eu não vou ter o mesmo número de potenciais clientes que um advogado trabalhista, que um advogado tributarista, né? Alguém que mexe com o direito do consumidor. Só que, proporcionalmente, o número de pessoas, de advogados que vão atuar nessa área é infinitamente menor. Minas Gerais tem 40 mil policiais militares, mais quase 15 bombeiros militares, mais os pensionistas, mais os reformados. Então, assim, eu acho que é uma área que as pessoas deveriam cogitar dentro do curso de Direito, sim. Eu sou vice-presidente da Comissão de Direito Militar da OAB e, nesse triênio, nossa primeira atuação seria levar até o ministro da Educação um pedido de que a matéria de direito militar fosse incluída, pelo menos como optativo nos cursos de direito, porque ela não é nem optativa. Não, a gente Então, não hoje em vê dia, nem quem quer aprender... curso de extensão, ninguém oferecendo nada, 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 nada. Eu já vi curso de extensão em direito militar, mas é o que eu te falei. Todos que eu vi até hoje, o enfoque é o direito criminal. O direito administrativo militar, ele é totalmente deixado de lado. E olha o número de policiais que sofrem punição e precisam fazer recurso. Ó, tá convidada a Acompanhamento em apresentar o sindicância. projeto lá na Universo. Pode apresentar que Vamos demais. E você vai dar aula pra gente, Não, tem Então é isso, Michele. Eu acho que assim, é uma área que precisa de profissionais qualificados, precisa de profissionais que se dediquem, porque a gente tem uma infinidade de resoluções próprias, de decretos próprios. Então, não dá para um advogado falar assim: eu atuo com direito administrativo, eu vou mexer com direito administrativo militar. Muito difícil, porque o número de regramento próprio específico é muito grande. Então, é isso. Eu aconselharia, assim, quem está aí no curso, está meio perdido, não sei o que eu gosto. Fica calmo. Pode ser que você goste de alguma coisa depois de formar, né? Eu tive a sorte de trabalhar 3 anos no Tribunal de Justiça Militar durante a faculdade. Então, eu saí da faculdade já tendo uma tendo ideia trabalhado com direito militar. Já tendo uma ideia do que você queria. Muita área que vocês não dão abertura mais para frente. Ai, que bom. O Rodrigo fez a pergunta. Vê se você consegue rolar aí. Você conseguiu ler? Eu estava falando, eu não li. Rodrigo, manda aí de novo, porque eu não estou conseguindo rolar aqui, ó. Não, eu consegui aqui, ó. Se há uma revisão criminal na vida, o anjo é considerado inocente. Ok, o anjo civil militar, né? Se houve a perda da graduação anterior, é possível que a reintegração seja indeferida ou deferida. Enfim, vamos falar sobre isso. Pergunta de vestibular, né? O Rodrigo não é fácil. A gente está falando do processo de perda da graduação. Eu falei que ele é quase uma pena acessória.
né? Porque o militar teve uma pena de 2 anos transitada em julgado. O Ministério Público oferece denúncia, o tribunal acata e considera a perda da graduação do militar com base na pena de 2 anos. O Rodrigo, criminalista, quer saber o seguinte: se houve a perda, se houve uma revisão criminal e ele é absolvido, ou seja, anula-se a pena de 2 anos que ele tinha tomado, há possibilidade de reintegração dele? No meu entendimento, que sim. Eu nunca tive uma ação dessa, viu, Rodrigo? Não posso te falar por pesquisa, né? Tem 10 anos de advocacia administrativa aí, mas nunca tive. Eu entendo que sim, porque o fato gerador da possibilidade de oferecer a denúncia por perda da graduação é a existência da pena de 2 anos. Se ele foi absolvido, não há mais pena de 2 anos, no meu entendimento, é consecutário, lógico. Não posso ter a perda da graduação em virtude de uma pena criminal que não existe mais. Então, no meu entendimento, eu entraria com uma revisional com certeza para reintegrá-lo. E a gente ia criar essa jurisprudência, viu, Rodrigo? Toda vez que você conseguir, então, numa revisional criminal, absolver um militar, você entra em contato comigo que a gente entra lá para a revisional na justiça militar. Aí, ele falou que vai entrar, eu vou te passar a ação. Aí, ó, combinadíssimo. Uma pergunta do Anderson. Nessa pergunta, doutor, o prazo prescricional começa a contar na pergunta do Rodrigo? Acho que sim. Se for na pergunta do Rodrigo, o prazo prescricional vai contar a partir do momento que houve o trânsito em julgado da revisão criminal, né? Que a partir do trânsito em julgado da revisão criminal, que eu tenho a modificação do status quo, né? Da questão anterior, que era a existência da pena. Transitou em julgado da revisão criminal, ele não há mais pena, eu começo a ter o prazo prescricional de 5 anos para entrar na justiça militar e anular a perda da graduação do militar. Tá. Mais perguntas, gente? Hã? Estou perguntando se tem mais perguntas. Tem mais perguntas, gente? Estou aqui à disposição. Acho que não tem não, Lorena. Deixa eu ver. Não, acho que era só o Rodrigo mesmo que está aí. O Rodrigo, você também está aí doido para fazer pergunta para o professor. Rodrigo, tô com saudade de aula. Ô, Lorena, mas eu tenho que te agradecer demais, viu? Deixa eu só mandar um beijo aqui, que eu tô rolando aqui para ver se teve alguma pergunta que a gente não viu. Tem aqui, ó. Beijo para Adriana. Adriana trabalha comigo lá no escritório, acabou de mandar uma mensagem bonitinha aqui. Obrigada, viu, Adriana? Eu que agradeço trabalhar com vocês. Tem da Nani. A Nani falou que tem pergunta aí, como que é? Do filho. Vê se você consegue rolar. Nani Doutora Lorena, quando o filho quer ser emancipado aos 15 dias de vida, como que faz? A Nani é uma grande amiga minha que acabou de ter um filhinho. Ele tá querendo ser emancipado já, Nani? Não tem condição. Fala pro Bento segurar a onda aí, que a gente tem que curtir muito ele antes de ele ser emancipado. Pra esperar um pouquinho. Eu, se eu fosse ele, eu não queria ser emancipado, não. Fica curtindo. Eu também não. Não, fica Eu também não, de forma alguma. Mas é isso, então. Oh, meu Deus, Lorena, eu tenho que te agradecer demais. O convite está feito, né? O convite está feito para você apresentar um projeto. Já tô dentro. Tá aí gravado, pode anotar, tem testemunha. Ótimo, pode fazer esse projeto, me mandar e quem sabe agora já no segundo semestre, né? A gente já entra com esse curso de extensão e na Universo, se Deus quiser. Michele, eu tenho esse projeto pronto. Eu ia ingressar com esse projeto de extensão no CAD, no Centro de Atualização em Direito. Olha, que legal. Eu tenho ele pronto. Vamos conversar, vai dar certo. Pode me encaminhar por e-mail, prontinho. Aí, ó. Uma aluna está falando aí, ó, que a Esther é minha aluna. Ela tem o canal dela, entendeu direito, ela fica dando as aulas lá, parabéns. E aproveitando, eu gostaria de convidar todos que estão aí, né, que estão assistindo a Lorena, que são alunos dela, a fazer inscrição lá no nosso canal Direito Entre Amigas, que sempre está tendo um assunto novo, um assunto diferente, como o de hoje, né, Lorena, que você trouxe para a gente, da Justiça Militar,
que é super diferente, né? Então não tem nenhum tema batido, viu, gente? E te agradecer mais uma vez. Muito bacana o Obrigada. canal mesmo, viu? Muito, muito bacana, muito interessante. Eu estou sempre acompanhando. Ah, obrigada, obrigada. Mas obrigada pela presença, né? E a gente Eu vai que agradeço conversar o sobre o convite, seu estou sempre à projeto. disposição. Ótimo, muito obrigada. Obrigada a todos, viu, gente? Se tiver perguntas, depois me manda, eu mando para Lorena, né? E essa Com live vai certeza. estar gravada, tá? Daqui a pouco já está disponível no canal para vocês. Lorena, obrigada. Um beijo. Eu que agradeço, Michele. Um beijo, Aproveita as obrigada, férias obrigada agora. por todo mundo aí que esteve conosco, né? Pela É. atenção aí, pelas perguntas. O Rodrigo falou que tem pergunta até o mês que vem. Ele tem meu WhatsApp, manda o que quiser que a gente vai continuando aqui. E obrigada pela oportunidade. Eu estou sempre à disposição. Parabéns pelo canal de vocês. Tá Oh, ótimo. Eu estou sempre seguindo as lives também. E obrigada. precisando, eu estou sempre aqui, tá bom? Obrigada, um beijo para você, um beijo para todos e um ótimo fim de tarde. Obrigada, gente. Ótimo Beijo. fim de tarde para vocês também. Tchau. Beijo, com Deus. Tchau, tchau, Com Plínio. Deus. Tchau, turma.